Olá, boa noite para vocês. Estamos aqui mais um dia. Gente, que chuva que tá aqui. Eu não sei aonde você está, mas aqui o negócio tá pegando, viu? Já destruiu tanto asfalto aqui pela cidade que tá difícil. Mas vamos lá, né? Como é que estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo bem, tá bom? Vamos lá então, né? A primeira pergunta que eu tenho hoje é o nosso tema. Você já parou para pensar e sabe o que você realmente quer do seu marido? Ou o que você quer que ele faça para você? Já pensou nisso? Eu espero que hoje você pense, se você nunca tiver pensado, tá bom? Vai ser muito legal aqui essa aula hoje, pra gente poder falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente culpa tanto as pessoas, tanto eles, e na verdade, às vezes a gente também tá fazendo alguma coisa que não tá bem de acordo assim com o que a gente quer, não é? Então vamos lá, eu sou a Adriane Gonçalves da Escola do Relacionamento. Muito boa noite a cada um de vocês, tá bom? Quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha lá nos vídeos. Convida suas amigas, suas conhecidas para se inscreverem também. E sabe por que eu tô te pedindo um joinha? Porque quanto mais curtidas a gente tem, mais o YouTube vai, né, distribuir esse conteúdo gratuitamente para várias pessoas. Então faça isso, tá bom? E outra coisa, se você tá aqui no Instagram, clica aqui no aviãozinho do lado direito embaixo aqui, ó, porque eu vou te pedir para você convidar alguma amiga que tá com problema no relacionamento, tá bom? Convida ela para assistir também aqui com a gente, certo? Então, vamos lá, né? Olha, eu vejo, convivo, escuto muitas mulheres reclamando do marido. E eu vou te falar uma coisa. Você sabe que eu até dou razão para elas quando elas falam que ele não faz o que ela quer. Só que o problema não é ele não fazer o que ela quer. O problema é que às vezes ele nem sabe o que ela quer e muitas vezes nem ela sabe exatamente o que é que ela quer do marido. Então tem gente que tá, parece que, sabe, não sei, voando aí nas alturas porque reclama do marido, mas não sabe o que quer que ele faça, não fala pra ele o que ele quer. Sequer sabe, agora ele vai adivinhar o que, como, né? Então, na maioria das vezes, é exatamente isso que acontece. As mulheres nunca pararam para pensar sobre o que realmente quer do companheiro. E aí, gente, como é que vai ser essa vida? Porque eu vejo gente achando que o marido tem que ser o pai, tem que fazer igual o pai fazia. Eu vejo muitas coisas nesse sentido, sabe? Então, assim, a gente começa a ligar as coisas e repetir as coisas na vida da gente, mas a gente tem que pôr ordem. A gente tem que saber realmente como que é, o que eu quero, o que ele tem a capacidade e a condição de me oferecer, né? E eu acho que é uma troca, um complementa o outro. Mas eu já vi gente falar o seguinte: não, meu pai me dava tudo, meu marido tem que me dar também. Não é bem assim, né? Vamos combinar que a vida não é assim. Pai, mãe é pai e mãe. Marido e esposa não é bem assim. Bom, se você tem um que te dá tudo, maravilhoso, excelente. Se você se sente bem assim, né? Importa é você estar bem, certo? Então eu te pergunto, o que você esperava dele antes de você estar junto com ele? Independente de vocês serem casados ou não. Qual era a sua expectativa? Você já pensou nisso? Eu falo que isso é uma coisa que às vezes a gente sonha muito, né? Enquanto a gente é solteiro, enquanto a gente namora. A gente quer que o casamento seja aquele dos sonhos. Aquele dos contos de fadas, que é tudo lindo, maravilhoso. E às vezes o namoro até é, né, gente? Mas assim, conto de fadas
é conto de fadas. E o casamento perfeito que a gente vê nos contos de fadas é muito diferente da vida real. Às vezes a gente até vê alguns problemas, mas a vida real, gente, é coisa acontecendo dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Então, é uma coisa que às vezes a gente não está nem preparado para isso, porque ninguém ensinou isso pra gente, né? E assim, às vezes é maravilhoso a gente estar junto com o companheiro da gente, mas vamos combinar que não é o tempo inteiro, né? Porque quando tem problemas, acontece que às vezes a gente quer sair de perto e quer ficar longe. E aí a gente só pensa na parte ruim, né? Deixa eu ver quem tá aqui. Ingrid, seja bem-vinda. Cláudia, seja bem-vinda. Olha, a sala de matemática, seja bem-vinda. Muito bom que vocês estão aqui, né? Depois eu falo mais com as outras pessoas aí que vão chegando, tá bom? Então, gente, é prestar atenção, é olhar para frente, olhar para dentro de si mesma e ver o que é que está acontecendo, sabe? Eu falo que assim, o meu casamento, né? Quando eu decidi me casar, gente, era meu sonho casar, né? Só que uma coisa é o sonho e o que a gente imagina antes de casar. E outra coisa é a vida como ela é a realidade do dia após dia, sabe? Todo dia ali junto, né? Nos momentos bons e nos difíceis também, porque quando a gente namora, é muito bom, né? A gente tem os problemas em casa e aí encontra com eles só para curtir a parte boa da vida. E aí, quando a gente mora junto, não é mais assim. A gente tem que dividir os problemas também, né? Então, gente, olha, tem muitas coisas que a gente leva da vida da gente de solteira para o nosso relacionamento. E aí, o que acontece? No meu caso, por exemplo, assim, o casamento para mim sempre foi um sonho, sempre foi uma realização, né? Só que, quais será que seriam os sonhos dele? Né? Eu tinha meus sonhos, assim como toda mulher tem, e os homens também sonham. E aí, como é que são os sonhos dele em relação aos seus? Porque os meus sonhos, eu sei, mas os dele eu não sabia. E aí, o que acontece? A mãe dele ainda está viva, né? Uma doçura de pessoa, e é uma pessoa, tipo, por conta de cuidar da casa, dos filhos, do marido, enfim. Ela sempre trabalhou em casa, e um trabalho que eu acho, assim, árduo demais, né? Mas, assim, eu tenho muita admiração por ela. Só que a minha vida foi diferente. Eu comecei a trabalhar fora muito cedo. Então, às vezes eu penso que ele esperava de mim que eu fosse igual à mãe dele. Uma dona de casa maravilhosa que tivesse com tudo pronto na hora. E eu não sou essa pessoa, sabe? Então, assim, quando o casamento acontece, as mudanças na vida da mulher, elas são muitas. E para o homem também elas são muitas, né? Só que a mulher, ela passa a ter essa condição de administrar essa casa agora, administrar essa família quando vem os filhos, né? E na maioria das vezes a mulher é que faz isso mesmo, certo? E aí eu me pego pensando o seguinte, será que ele decepcionou muito comigo, né? Porque foi um longo caminho até a gente chegar como a gente está hoje, com 28 anos de casados. E mais 8 anos entre namoro e noivado. É muito tempo, é uma vida, né? E, assim, quando os filhos vêm, principalmente, quem cuida mais? Na maioria das vezes, é a mãe, né? No início, por vários motivos, mas isso acontece e é a vida. A mãe amamenta, a mãe faz a maior parte das coisas. Em alguns casos, eu até conheço pais que são muito presentes e que ajudam muito mesmo com as crianças, enfim. Então, assim, tá tudo bem, cada um é um, e a gente tem que respeitar isso, né?
Às vezes, como mulher, eu falo que eu tive muita raiva, porque eu me sentia cuidando muito mais e ainda cuidando das outras coisas do meu trabalho, da casa, de tudo e tal. Eu me sentia sobrecarregada e eu ficava com raiva. Eu esperava que ele gastasse mais tempo com isso, mas ele também tinha o trabalho dele, né? Então, assim, é algo que a gente não pensou, a gente não conversou sobre isso, a gente não falou antes de decidir que ia ter filho, se um ia ajudar o outro, como é que seria dividido isso. Por isso que a aula de hoje é sobre isso. O que você espera do seu marido? O que você já esperou tantas vezes como eu e que não aconteceu, que o que você esperava não aconteceu. E aí quando eu tive lá os filhos, né, nós tivemos, ele continuava saindo com os amigos e eu ia algumas vezes, outras vezes eu ficava, porque eu não gostava de deixar os filhos sempre. Então às vezes a gente levava, às vezes a gente deixava, às vezes saía só nós dois, deixava com alguém para cuidar, enfim. Mas quando ele saía, gente, eu posso te confessar, eu sentia muita raiva, sabe? Eu sentia ciúme. E assim, eu achava que os amigos estavam levando ele para o mau caminho. E isso era briga atrás de briga. E eu já vi muitos casais, lido com muitas pessoas que vivem essa mesma vida que eu vivi, né? Na época que os meus filhos eram menores. Hoje meus filhos já estão adultos, então tá mais fácil da gente lidar com tudo isso, né? Aquela turbulência já passou, sabe? E aí, o que aconteceu nesse período, né? Eu tive que ser flexível. E aí, quando eu falo em ser flexível, é abrir mão de algumas coisas, é começar a ver as situações de outra maneira, porque às vezes a gente quer alguma coisa deles e eles não têm essa capacidade de nos dar. E a mesma coisa eles com a gente, né? Por exemplo, ele talvez quisesse que eu fosse como a mãe dele, né? Todos os dias ali, cuidando da casa, da comida, de tudo. Mas não é assim, certo? Então, eu tive que, no meio desse caminho, me reinventar. Porque o meu sonho era ter aquele marido que estava ali de dia, de noite comigo, cuidando de filho, né? Final de semana também. Mas a realidade não foi bem essa. E aí eu tive que trabalhar a minha autoconfiança, porque eu tinha muito ciúme dele sair, achava que ele estava me largando para lá, que ele ia arrumar outra, né? Era uma situação de raiva mesmo, eu tinha ódio, sabe? E tem muita gente que sente a mesma coisa que eu, porque eu já conversei com muitas pessoas, né? Nesse momento da vida, que também sentiram muita raiva do marido e que tinham ódio e que queriam separar, enfim, certo? E aí, quando eu comecei a trabalhar a minha autoconfiança, comecei a buscar as ajudas, a ler sobre tudo isso, a entender um pouco melhor como que era a situação, eu consegui ter uma segurança maior em mim mesma. O que eu fui percebendo? Que, na verdade, ele não estava saindo, não era por causa de mulher. Ele estava saindo porque já saía antes. Porque eu sempre trabalhei à noite, então ele saía até eu chegar em casa, né? E, na verdade, ele não tinha mudado o ritmo de vida dele. Eu é que fiquei um tempo em casa e comecei a ver que eu sentia falta dele em casa e que eu não queria que ele saísse, né? E depois que eu consegui entender a situação, eu tive uma segurança muito maior, né? E aí o meu relacionamento ficou muito melhor. A gente foi crescendo, a gente foi amadurecendo com o tempo e percebendo que a gente realmente precisa combinar. E eu falo que tudo que é combinado não é caro. E você já deve ter escutado isso. Então, mesmo que você ache que isso é besteira, né? Que isso que eu tô falando aqui de combinar, de ter uma conversa mesmo, que é importante, ou que você também não sabe nem por onde começar, eu vou te falar, ainda é tempo, tá? Ainda é tempo de você resgatar aí essa situação do seu relacionamento e ter uma vida mais saudável, ter um relacionamento mais tranquilo, um relacionamento que
têm mais confiança que vocês, têm mais liberdade, né? Porque pensa aí agora, o que você espera do seu marido? Eu fiz algumas caixinhas de pergunta no Instagram e aí eu tive algumas respostas. Então, uma das respostas que eu tive foi respeito. E aí, gente, respeito, por exemplo, né? O que é respeito para você? Porque quando eu falo, né, o que você quer do seu marido, você tem que saber em detalhes o que realmente você quer. Porque o que é respeito para você? O que é ele te dar carinho? O que é ele te dar atenção? Tudo tem que ser esclarecido, mas primeiro para você mesma. E aí entra uma outra questão, que eu até coloquei a resposta lá, que é a questão da linguagem, das linguagens do amor, que a gente até vai ter uma aula sobre isso aqui, uma live. Porque o amor, o cuidado, o carinho, assim como eu dou, eu recebo. Só que eu tenho uma visão de como é receber carinho. É como que o que o outro faz para eu entender o que ele tá, né, que ele tá me dando carinho. E ele também tem o jeito dele. Então, se eu não entendo isso mais profundamente, muito difícil, porque, por exemplo, eu tenho uma linguagem de amor que é a que eu entendo que a pessoa tá me dando carinho. E ele tem outra. Então, por exemplo, para o meu marido, dar comida para ele é dar carinho. E para mim não é a mesma coisa. Para mim é, por exemplo, me ajudar com as tarefas de casa, estragou alguma coisa, chamar alguém para vir consertar, certo? E outras coisas, dar atenção, né? E então, assim, até que ponto que eu pensei nisso antes de casar? E você? Já pensou nisso antes de estar junto, estar morando junto, ou de ter casado aí com seu companheiro? Porque a gente vai descobrindo as coisas e vai percebendo. E o pior é que existe aquele negócio que se fala o seguinte: dê ao outro o que você gostaria que fizesse com você mesma. Na verdade, nesse caso, não é assim que funciona. Porque, veja bem, para mim me dar comida não é me dar carinho, mas para ele é. Então, o que eu quero dele? O que você quer do seu? Entende? Ele pode te dar isso? Ele sabe que é isso que você quer? Porque a gente não fala, a gente nem para pensar sobre isso. E menos ainda para falar. Por isso eu achei importante trazer esse tema aqui hoje, para a gente refletir um pouco mais nesse sentido de o que eu vou dar para o outro, o que eu vou dar para ele e o que eu quero que ele me dê, né? Muitas pessoas, por exemplo, gostam de ser tocadas, né? Elas precisam. E isso, gente, cada pessoa tem o seu jeito de ser, né? Então, tem pessoas que precisam que você toque nelas, que você adule, passe a mão. Outras pessoas já são mais arredias. Elas sentem o carinho pela presença, só de você estar ali junto, de você ir em algum lugar junto, fazer alguma coisa junto, né? E aí? O que é que você gosta? E o que é que ele gosta, né? E às vezes não é tão fácil assim descobrir o que ele gosta. Eu demorei muitos anos para eu descobrir a linguagem do amor do meu marido, a principal, a prioritária. Não é só uma, mas essa é a prioritária, é dar comida para ele, né? E o pior de tudo é que eu não sou aquela pessoa que gosta de cozinhar, entende? Mas eu faço até bem, não é ruim não, é até bom, sabe? Mas eu não sou aquela pessoa que gosto de cozinhar, que sinto prazer em cozinhar igual a minha sogra, né? E eu sei que às vezes você pode até pensar, sabe? Que o melhor é separar mesmo, que já não dá certo mesmo. E hoje eu tô com uma companhia aqui, mas eu não vou conseguir continuar dando aula com ele. Aqui é o meu gatinho.
e ele não deixa, porque ele vai em cima das coisas. Vou ajeitar ele aqui, gente, vai dar tudo certo. Pronto, ajeitou ali. Ele gosta de ficar aqui, entre o computador e o... Eu tô cercando ele aqui, desculpa, pessoal. Eles soltaram ele ali e eu não vi. Ele gosta de dormir aqui, entre o computador e o teclado. e aqui agora, desse jeito que a gente tá, não tem como, né? Mas tentando ajeitar aqui, vai dar tudo certo. Bom, então continuando, né? Às vezes você pode pensar que não, tá difícil demais, que o melhor é separar mesmo, e que às vezes você pode conseguir um companheiro melhor, um marido melhor. Sabe o que eu tenho para te falar? É que nós trazemos coisas que vêm do nosso passado, dos nossos pais, né? E a gente tem uma tendência a buscar pessoas parecidas, entende? Porque a gente nasce com formas de agir, com formas de sentir, com formas de pensar, né? E quando as coisas não estão dando certo com um namorado, um companheiro, um marido, o que vai acontecer se... Não é sempre, né, gente? Mas é fato que os estudos comprovam que isso acontece. Se eu falar, vou largar esse aqui e vou ver se eu arrumo outro melhor, a tendência minha é escolher um outro muito parecido com esse mesmo. Porque a gente tem traços que a gente busca e a gente acaba buscando esses traços. Então, quando você não tem consciência do que você sente, do que você pensa, do que você quer, do que você realmente está buscando, você vai continuar sempre fazendo a coisa que não vai dar o resultado que você gostaria que desse. Isso é extremamente importante, você realmente pensar nisso. Porque quantas mulheres eu conheço que já casaram, já separaram, já casaram de novo e falam: é a mesma coisa, igualzinho fulano, meu ex-marido. Entende? Então, é por isso que a gente precisa abrir o olho e estar atenta realmente para o que está acontecendo com a gente, no nosso relacionamento, o que eu espero, e deixar isso claro para outra pessoa. É importante, para você ter o que você quer, para você receber o que você quer, você precisa falar o que você quer. Porque, gente, o óbvio tem que ser falado, tá? Eu já falei várias vezes isso. A gente às vezes acha que se eu fiz X por ele, ele tem que fazer por mim. E não funciona dessa forma. Porque ele não acha que é assim, ele não sabe que é assim. E muitas vezes a gente também não sabe. Então a gente precisa falar, certo? Falar com palavras, expressar o que você gostaria, tá? Então, se você não fizer mudanças, se você não começar a pensar e a olhar para dentro de você, o que você espera realmente do seu parceiro e avaliar a condição que ele tem de te dar isso, sabe? Nada vai mudar, tá? Não tem como, se você não aprender realmente o que você espera e o que ele espera de você, vai continuar dando errado sempre, tá? Não adianta pensar que vai ser diferente, porque não vai, certo? Então, ao longo do tempo, eu, com o meu marido, ele é bravo e é nervoso, mas é uma excelente pessoa, muito amoroso. A gente foi entendendo que a gente estava brigando muito por coisas que, como se a gente estivesse lutando por alguma coisa e alguém tinha que vencer, né? E a vida não é assim, gente. Se a gente tá junto com alguém, é porque a gente quer acrescentar, a gente quer crescer junto, né? Então, a gente tem que realmente agir de forma diferente. E uma das coisas que mais acontece, que a gente não consegue o que a gente quer, o que a gente está esperando dele, é porque a gente não fala, a gente não sabe falar. A gente não acha que tem que falar, mas tem, certo? Só que o jeito de falar também faz toda a diferença. Uma coisa é eu dar ordens, outra coisa é eu acusar ele, ficar falando que ele não faz X, não faz Y, não faz nada daquilo.
E outra coisa que é o que dá certo é eu mostrar para ele: ah, eu gosto tanto quando você faz isso, eu quero tanto, sei lá, viajar com você, vamos combinar uma viagem, vamos marcar? Entende? Tem certas coisas que dão resultado. Agora, ataques, falta de paciência não vai dar resultado. E principalmente aquilo que eu falei, né? Você tem que pensar realmente o que você quer e a capacidade que ele tem de te dar o que você quer, certo? E aí você não perde a aula das linguagens do amor, porque você vai aprender um monte de coisa que vai servir muito também aí pro seu relacionamento, tá bom? Qualquer dia, eu não sei se é a próxima ou se é a segunda depois de hoje, né? Então, olha, você tem que entender o que ele é. Primeira coisa, o que é a origem dele, qual foi a vivência dele, o que ele aprendeu, porque a sua origem é verdade para você e a origem dele é que é verdade para ele, né? Então, você tem que analisar o que ele é, qual é a origem dele, quais são as características dele e entender o que você espera dele nessa condição que ele é. Porque mudar ele, a gente não vai conseguir. A gente consegue mudar a gente, mudar a relação, e às vezes ele muda porque a gente mudou. Ele muda em consequência com as mudanças que a gente teve, com os diálogos que a gente passa a ter, uma maneira diferente que a gente passa a pedir, a conversar, a dialogar, porque na maioria das vezes é briga, né? E isso estraga o relacionamento mesmo, não tem jeito, tá? E uma coisa que é importante também é o seguinte: tem muitas coisas que os homens fazem, as mulheres fazem, e a gente tem ódio e eles também têm raiva, certo? Só que você tem que pensar o seguinte: o que nele que você pode ser flexível, que você pode aceitar ele fazer, que é alguma coisa que você não gosta? Que a gente tem que ter limites, né? Então, por exemplo, a gente tem que falar um pouco de violência nesse caso. Se eu esperasse que o meu marido fosse carinhoso, amoroso comigo, e ele fosse violento comigo, isso é uma coisa que, pra mim, não é aceitável. Então, assim, eu espero que ele tenha respeito por mim e não me maltrate. Não só com violência física, mas também com violência emocional. Porque aquele parceiro que fica, sabe, desfazendo da mulher, que fica falando que a mulher não dá conta de nada, que ela não faz nada, que tudo da vida dela dá errado, sabe? Isso é violência psicológica. E isso também, gente, é Lei Maria da Penha, se denunciar, certo? Então, é importante você pensar, porque as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, se eu espero que ele seja carinhoso e amoroso, beleza, eu vou aceitar isso. Agora, se pra mim eu não estou e nunca estive disposta a aceitar agressividade, agressão física, eu vou pôr o meu limite, né? Então eu não vou aceitar. Eu vou falar: não, isso aí não aceito, ponto. Por isso, você tem que saber o que você pode estar disposta a ser flexível e tolerar e o que você não vai aceitar definitivamente. Só que agressões físicas, emocionais, enfim, elas vão acontecer. Se você aceitar uma vez, elas vão continuar acontecendo milhões de vezes, né? Então, isso relacionado com o que você espera dele, tá dentro dessa situação aí, que você precisa realmente pensar e refletir. O que você pode aceitar dele, que você não está de acordo, e o que você não está disposta a aceitar, tá certo? Então, nós temos características da pessoa que às vezes você pode aceitar, que tá tudo bem, assim como você tem características que, né, para ficar junto ele vai aceitar.
Agora, você tem que ver o que não é negociável. Isso eu não posso aceitar e ponto. E realmente não basta quando você não pode realmente aceitar, tá certo? Então, olha, comece agora mesmo, hoje, amanhã, a projetar, a pensar, a escrever, coloca no papel o que você realmente espera dele, o que você espera que ele faça. Porque muitas coisas você vai ficar esperando o resto da vida se você não colocar no papel e não contar pra ele que você quer que ele faça isso, sabe? Esses dias eu coloquei lá na caixinha de pergunta: quem faz as compras da sua casa? Né? Aí teve gente que respondeu eu, teve gente que respondeu eu junto com ele, sabe? Outros responderam ele. Então, assim, isso é negociável. Isso é negociável para mim e para as outras pessoas, cada uma do seu jeito, entende? Então você tem que pensar nisso. Só que só fazer isso não adianta, só ficar esperando que ele faça. Você tem que realmente ter atitude. Por isso é importante você escrever, para você avaliar realmente daquilo tudo que você escreveu, o que você não abre mão e o que você pode ser flexível, certo? Porque você escreve, avalia e você tem que fazer e acontecer, fazer as coisas acontecerem, porque senão você vai ficar o resto da vida, né? Como eu conheço pessoas aí que falam, né, que pai, mãe viveram ali na traição, na falta de respeito, apanhando mais de 20, 30 anos. Por quê? Porque não pôs limites. E eu espero que você então pense, escreva e faça realmente acontecer, né? Use aí as dicas, né, os métodos que eu te passei hoje para você explicar para ele o que você realmente deseja dele e ter isso acontecendo na sua vida e ter um casamento muito melhor, um relacionamento muito melhor, tá bom? Então te vejo na terça-feira, certo? Faça a sua parte, porque sem fazer a sua parte, gente, nada vai mudar, de verdade, tá? E eu acredito que você consegue, porque eu consegui. Então você vai conseguir também, tá bom? Beijo grande para vocês e nos vemos na próxima aula.